Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Wagnalytico. Eu sou Wagner Gurgel e eu gosto de começar séries, né? Nos vídeos aqui que eu lanço. Tem algumas rodando aí que não terminaram ainda. Tem a minha série sobre a perda de peso, tem a série dos anos, né? Que eu vou falando ano a ano o que teve de interessante. Tem outras séries também que a gente teve uma série que foi curtinha, que eu falei da carreira de engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados. E eu vou começando assim. Agora eu vou começar uma nova série, que talvez perdure um bom tempo, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas é a série de livros. Eu vou falar sobre livros, livros técnicos da área de dados e também livros que eu gosto de ler. Eu vou falar aqui alguns que eu terminei de ler, alguns que eu estou lendo. Vou falar de autores que eu gosto muito. Mas hoje eu vou falar de um livro técnico. É um livro que eu gosto bastante. Alguns eu vou mostrar o livro, porque eu tenho aqui físico. Alguns eu vou mostrar no Kindle, porque eu leio muito no Kindle também. Até já mostrei o Kindle aqui para vocês, né? Mas eu vou tentar trazer um resumo do livro e por que ele é importante. Esse daqui é para quem está na carreira de dados, que é o Storytelling com dados, tá vendo? Storytelling com dados. Esse livro aqui, ele é muito bom. Vale muito. Se você trabalha com dados, cientista de dados principalmente, que precisa às vezes contar uma história, explicar como você chegou naquele resultado e naquela avaliação, esse livro vai te ajudar muito. Eu vou passar um pouquinho dos dados desse livro aqui, só para você ter uma ideia. Foi publicado em 2015. O foco dele não é apenas de fazer gráficos, mas garantir que realmente contém uma história e que ajude na tomada de decisões, né? A autora que escreveu esse livro, que é a Cole Nussbauer Knopfler, espero ter pronunciado o nome dela correto, mas aqui está a fotinho dela, né? Ela trabalhou no Google, né? E ela traz uma abordagem que combina o design, a psicologia, que vai influenciar muito, né? E também uma excelente parte relacionada com comunicação. Os principais conceitos que abordam esse livro é a importância do contexto, isso realmente é muito importante. Então, antes de criar os gráficos, é essencial entender quem é o seu público, o objetivo e qual a mensagem principal que você quer passar com aquele gráfico, né? Com aquele storytelling que você vai contar, né? Aí depois você tem que escolher o gráfico corretamente. Aí ela vai apresentar vários exemplos bem engraçados até. Fala de sites, que são sites onde você pode ver péssimos gráficos, sabe? Pessoas tentando passar uma informação utilizando os piores gráficos possíveis. É bem interessante. E ela vai dizer sobre isso, que nem todo gráfico serve para qualquer dado, né? E aí o livro vai ensinar você quando escolher um gráfico de barras, um gráfico de linhas, um gráfico de dispersão, tabelas, mapas. Então essa parte, esse capítulo é bem interessante. Depois ela vai falar um pouco da redução do ruído visual, como é importante a gente buscar ter gráficos clean, gráficos limpos, né? E não você com um monte de cor, um monte de informação e label aqui. Nossa, isso aqui me ajuda tanto. Eu construo muitos dashboards hoje em dia também, faz parte do meu trabalho e até da consultoria que eu tenho também, de construção de dashboards. Então isso é muito importante, essa parte de você criar gráficos clean, dashboards clean, né? Limpos. Isso daí faz toda a diferença, né? E também um uso estratégico das cores. A gente não sabe mais como que cores influenciam, né? Você não pode usar qualquer cor no gráfico. Tem um motivo para você usar cores, né? E ela vai falar disso também. Por fim, ela vai falar também do poder da narrativa. Quando você tem que, através daquele gráfico, contar uma história, como você chegou àquela resolução, como você chegou naquela conclusão. É importante você ter essa narrativa, né? E ela vai falar dessa importância de estruturar uma apresentação com dados e com história. Isso aí eu uso hoje em dia na minha vida, no dia a dia. Eu vejo às vezes informações, depois eu vou contar isso aqui para a família, para pessoas próximas. Eu estou sempre me baseando naqueles dados que eu vi e aí eu vou contando uma história do porquê que aconteceu isso. Isso aqui é o que basicamente é utilizado no dia a dia, né? Você vê muito isso em reportagens, muito na política tem isso, né? Quando eles vão analisar um gráfico, aí já dá uma narrativa, né? Tem narrativas e narrativas, né? É importante você se basear sempre nos números, não ficar tirando conclusões, né? Mas é praticamente impossível a gente ter hoje em dia pessoas fazendo narrativas sem tirar conclusões precipitadas muitas vezes, né? E depois, obviamente, ela vai apresentar alguns exemplos práticos também. O livro ele tem muitos exemplos, tá vendo? Não é um livro só de texto, ele tem muitos gráficos, muitos exemplos. É um livro de cabeceira meu, praticamente para o meu dia a dia de trabalho, vale muito a pena esse livro. E, e por último, eu vou dizer, né, para quem que é indicado esse livro? Então, são para profissionais que trabalham com dados e criando relatórios, né, com relatórios,
Pessoas que precisam apresentar informações de forma clara e persuasiva, também é indicado esse livro. E por último, quem deseja melhorar suas habilidades de comunicação visual. Indico demais esse livro, Storytelling com Dados, vende na Amazon, vende no Mercado Livre, vende no Kindle, tem incrível, tem no Kindle também. Apesar de que esse livro técnico, gente, isso sou eu, né, eu falando, né? Eu indico o livro técnico físico, eu acho melhor, para você grifar, é mais fácil. A tela, né? O papel é maior. O Kindle eu uso particularmente para livros de romance, livros mesmo que vai contar uma história que eu não preciso ver nada. Se eu não preciso ver nada, não tem visual, eu gosto do Kindle. Se eu preciso olhar um gráfico, analisar alguma coisa, vai me explicar alguma coisa, tipo essa aqui, ó. Se eu fosse ver isso no Kindle, não ia ficar legal. Primeiro que nem ia ser colorido, né? E depois que não fica bom. Eu acho que não fica bom. Mas existe a versão também do Kindle desse livro e tem a versão física. Espero que você tenha gostado. Desculpa que às vezes eu fico olhando para o meu próprio rosto. Isso acontece muito quando você se filma com a câmera, né? Em vez de olhar para a câmera, que nem eu estou fazendo agora, você fica olhando para o rosto, aí olha meio de lado assim. Mas eu indico esse livro. Esse é o primeiro vídeo dessa série de livros. Eu espero fazer mais, porque são muitos livros que eu tenho aqui técnicos e livros também de história que eu gosto muito, fantasia, lendas, contos de fadas, são tantas coisas que eu gosto de ler. Eu vou indicar também, tentar toda semana fazer um vídeo indicando livros. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com aquele amigo que não conhece esse livro, é da área de dados, que eu estou falando um pouco. E se você se interessou, procure na internet sobre esse livro, Storytelling com Dados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.